Jovem Pan. Zuzu, você poderia chamar o nosso próximo e grande convidado de hoje, Zuzu? Olha que emoção, ele sempre quis entrevistá-lo, o bombeiro militar, palestrante político. Ele ficou conhecido nacionalmente por ter participado da eleição presidencial de 2018, ficando na frente de nomes conhecidos da nossa política. Sim. Em sexto lugar ele ficou e está aqui para dar o ar da graça. Cabo Daciolo, Glória! Glória, Cabo! Tá aí o Cabo Daciolo. Prazer estar com todos. Tudo bem, Cabo? Tudo bem, meu irmãozão? Como é que você tá? Prazer estar com todos aqui, tá, meu irmão? Tranquilo? Rio de Janeiro, tá tranquilo? Isso aqui é uma guerra civil instaurada, irmão. Um mar de lama, de corrupção, mas o povo é maravilhoso. É isso aí, é isso aí. Mas uma hora a coisa certa, né, Cabo? Obrigado pela sua participação, tá conversando aqui com a gente, tá online aqui e tem as perguntas. O Marinho vai fazer a primeira pergunta, você que representa a Guanabara aqui no programa. Como vai, Cabo? Tudo bem? Tudo bem? Tudo em riba? Na paz, Marinho. Tudo bem, meu irmão? Tudo Satisfação. Bem. Deixa eu te perguntar, você chegou a despontar muito bem nas pesquisas aí para prefeito, mas acabou não indo adiante. Como é que foi essa decisão aí para você acabar priorizando talvez outra empreitada futura? Ou o que você levou em conta para optar por isso? Olha como é que nós estávamos aqui no Rio de Janeiro. Após a nossa campanha aí vindo à presidência da República em 2018, nós estávamos no Patriota, tivemos uma vitória, uma posição bem positiva aí nos números, na perspectiva, foi altamente positivo os votos, o povo veio junto conosco. Só que o Patriota, quando terminou a eleição, ele acabou fechando aqui no Rio de Janeiro com o Crivella. Então eu fui obrigado de sair do Patriota para buscar um partido para tentar verdadeiramente trazer uma solução para a nossa nação. Eu acredito fazer parte de uma geração futura e acredito na nação brasileira, eu acredito que será liberta, né? Nós estamos escravos de um grande sistema. Após esse momento eu fui para o PL. No PL nós começamos a crescer muito na pesquisa aqui no Rio de Janeiro e não foi porque o Cabo não quis vir candidato. Eu me posicionei para vir candidato a prefeito, mas só que o PL também optou aí a apoiar o Eduardo Paes. Nós estávamos aqui na pesquisa já batendo 10 pontos percentual, só que eu acredito que estava incomodando todos eles e acabaram passando o partido que eu estava presente, vindo candidato para o Eduardo Paes. Aí eu venho falar de Crivella e Eduardo Paes, ambos inelegíveis, num cenário político aqui bem conhecido dos dois, um com apoio de Sérgio Cabral. Eduardo Paes tem apoio de Sérgio Cabral, ele está totalmente envolvido com Sérgio Cabral. E do outro lado o Crivella, que está tendo o apoio do Bolsonaro. Eu só queria aproveitar aí essa pergunta para poder dizer para todos os ouvintes aí que, na verdade, Crivella e Eduardo Paes são amiguinhos. É só visualizar a eleição de 2008, Crivella vinha candidato a prefeito, ele veio na campanha toda batendo contra o Eduardo Paes, falava sempre contra o Eduardo Paes. Só que aí chegou no segundo turno, o Crivella não passa para o segundo turno. Quem passou para o segundo turno foi o Gabeira e o Eduardo Paes. E o Crivella pegou a igreja toda, pegou todo mundo e apoiou o Eduardo Paes. Entendeu? E aí você para e analisa que esse papo de esquerda e direita e que eles, na verdade, são amigos. É tudo contra o povo. Infelizmente, é o cenário político nacional. Eu tenho uma pergunta sobre economia, porque eu acompanhava, gostava bastante dos momentos dos debates, acompanhava com bastante atenção, mas não ficou claro para mim o que você faria da economia, assim. O que você acha que a gente está fazendo certo na economia, o que está fazendo errado? Porque você é sempre muito preocupado com a nação brasileira, então tenho essa dúvida. Olha, na verdade, nunca pediram uma auditoria da dívida pública. Só quem pediu auditoria da dívida pública no Brasil foi Getúlio Vargas com Oswaldo Aranha. Todos os demais, o senhor Fernando Henrique, o senhor Lula, o próprio Bolsonaro, Temer, nunca pediram uma auditoria da dívida pública. O Brasil é uma nação muito rica, tá certo? Tanto em biodiversidade quanto o próprio nióbio, a água, uma população maravilhosa. Nós estamos falando aí de um PIB que já passou de 6 trilhões. Você que é um especialista aí na área de economia da nossa nação, você vai lembrar que em 1994 nós estamos falando aí de uma dívida externa no valor inferior a 90 bilhões. Hoje nós estamos pagando, sempre pagando, desde 94 até o ano de 2020, pagando juros e amortizações da dívida pública, e hoje a nossa dívida pública já está chegando na casa de 100% do nosso PIB, infelizmente. Então, se deixar o dinheiro da nação dentro da nação, meu irmão, aí tem a solução. A solução ela começa por aí. Auditoria da dívida pública. Isso funciona, isso dá certo, meu irmão. O dinheiro tem e muito.
Agora, esse senhor Paulo Guedes, na verdade, para mim é um grande vilão da nação. A reforma do teto, quando entra a reforma do teto parando o país durante 20 anos, foi uma outra grande covardia, um outro grande cenário de destruição da nossa nação. Porque se você entrar com investimento da nossa nação, você vai oxigenar o mercado, você entra com infraestrutura, você entra com saneamento e você vai trazer emprego, paralelo a isso a economia vai explodir. Essas são as verdades. Deu uma... Boa. Pois não. Não, eu queria perguntar, o Cabo da Ciolo, que pode ser até uma pergunta ingênua, mas desde quando eu sou gente, eu vejo que o Rio de Janeiro passa por problemas e sempre vai piorando. Eu queria saber por que, da sua opinião, por que o Rio de Janeiro está desse jeito e como seria a melhor forma do Rio de Janeiro virar aquele cartão postal que todo mundo lá fora acredita que era. Olha o grande cenário. Quando você fala o mundo lá fora, quando fala de Brasil, fala de Rio de Janeiro. Eu tenho a minha visão é que se você transformar o Rio de Janeiro, você vai trazer uma luz para toda a nação. O problema do Rio de Janeiro é que tem uma quadrilha estourada aqui, você vai visualizar que aqui no Rio de Janeiro você vai falar da milícia, você vai falar do tráfico, mas tem algo que é infinitamente pior do que a milícia e o tráfico, que é o próprio governo. São os governantes da nossa nação. O cenário político da nossa nação é corrompido. Eu volto a dizer, eles são amiguinhos, esse papo de esquerda e direita é uma grande mentira, a equipe do Cabral continua no poder. Hoje estão querendo colocar o Eduardo Paes, que é totalmente vinculado a ele, é o mesmo grupo político do Cabral, entendeu? Então, infelizmente, não se tem renovação. E um dos grandes problemas da nossa nação nesse cenário é o fato de você ter que vir candidato através de um partido político. Enquanto nós não adotarmos aqui no Brasil a candidatura avulsa, meu irmão, vai ser difícil a transformação. Porque um dos grandes cânceres da nação são os partidos políticos. É uma quadrilha estourada no nosso país, em toda a esfera. Você vê agora, um momento de pandemia, por que nós estamos falando agora de eleição? Porque eles tinham mais de 2 bilhões para pegar. Essa é a verdade. Então eles abriram tudo para botar a mão nesse dinheiro e nada para o povo, e tudo contra o povo. Então entra com verdade aqui na nação, no estado do Rio de Janeiro, e você transforma tudo, meu irmão. Bota o Ministério Público em cima, bota o Tribunal de Contas em cima, bota a Procuradoria para atuar e trabalhar, e você vai transformar a nação. Você transforma o Rio de Janeiro. Infelizmente, eles não querem transformar o Rio de Janeiro. E aí eu volto a dizer, pior do que o tráfico e pior do que a milícia, esses dois só existem por causa do governo. O governo sobrevive disso. Você pega uma rocinha aqui, se você fizer uma pergunta, Daciolo, como é que entra aqui o armamento? Como é que entra a droga? Quem traz a droga e o armamento aqui para dentro é o político, é o poder, é o sistema. Ele vive disso, ele quer isso, ele quer o caos. Eu faço um convite a toda a equipe do Pânico, escolham aí por onde vocês querem andar aqui no Rio de Janeiro, que eu levo vocês em qualquer lugar desse rio, na presença do Espírito Santo de Deus, e vocês vão ver a realidade. O fruto de não ter infraestrutura, de não ter saneamento básico, de não ter educação, de não ter esporte dentro das comunidades, é proposital. Você não dá educação para o povo, você vai manter um povo escravo. Eles querem isso, eles provocam isso. Há pouco tempo eu estava falando aqui, um cenário, você viu que o resultado final desse descaso nas comunidades, né, são os presídios. Você tem aí quase 1 milhão de presos na nação, mais de 800 mil presos na nação. Então, como é que você transformaria isso tudo, meu irmão? Dá educação para o povo, dá esporte para o povo, trata o próximo da maneira que você gostaria de ser tratado e você vai ter transformações. Então você diz que tudo é esse grande sistema que não quer ser mudado porque interessa ao sistema, interessa a eles, e é isso mais ou menos que a gente vê. Renova. E esse sistema sempre vai se renovando e jamais muda porque está muito cômodo, está muito tranquilo, e a eleição para a gente, essa conversa que a gente tem direito à esquerda, é uma válvula de escape para o povo para achar que daqui 4 anos tudo vai mudar e vai continuar do jeito que eles querem. Eu acho que eu entendi mais ou menos isso que você colocou. É isso, Cabo? Emílio, tem solução, sabe, meu irmão? Tem solução. Eles não querem dar solução. Eles sobrevivem disso. Eles sobrevivem da miséria do povo. Eles não querem igualdade. O tamanho de desigualdade que nós vivemos no nosso país é muito grande. O sistema sobrevive disso. Os poderosos vivem dessa miséria. Então, eu creio que o início de transformação da nação brasileira é que você dá educação ao povo, valoriza o profissional de educação e você vai transformar a nossa nação. O cenário aqui político aqui do Rio de Janeiro, fica muito claro isso para mim. Eu não divulguei que eu estava vindo candidato, nem que eu estava no partido. E nós já estávamos ali batendo 10 pontos percentual na pesquisa. Por que me tiraram da eleição? Por que não permitiram que o Cabo da Ciolo viesse à eleição? Porque, na verdade, eu não fecho com eles, eu não fecho com nenhum deles. Eu não aceito cadeira de nenhum deles, eu não pego secretaria de ninguém, eu não pego nada deles.
Eu estou de passagem para esse mundo. Eu não trouxe nada para esse mundo e não vou levar nada desse mundo. Então, nessa passagem que eu estou aqui, eu quero proporcionar o amor, fazer o bem e mostrar que tem como transformar, tem como mudar. Eu acredito nisso. Deixa eu fazer uma pergunta para o Cabo. Pois não. Ô, Cabo, tudo bom? Tudo bem, é o seguinte, você fala muitas coisas pertinentes, tanto que teve uma votação expressiva. E a pergunta que eu te faço é a seguinte... o Cabo ficou em 6º lugar, ficou. Teve mais de 1 milhão de votos. Porque ele aponta muita coisa pertinente. Só que muita gente também fala no final que você é uma espécie de Sandoval Quaresma da política. Vai acertando, chega no final, dá uma escorregada, que é o quê? Que é onde eu quero chegar. Em teorias da conspiração, que muita gente fez até meme, Ursal, o senhor apontando, falou até do Feliciano, maçom, a facada no Bolsonaro foi coisa de maçom. Você acha que isso que deve o seu crescimento não ser mais do que poderia ser, por apontar todos esses erros que todo mundo acha pertinente, não? Olha só, olha qual é o grande cenário, irmão. Na verdade, quando você fala algo que as pessoas não têm conhecimento, a priori assusta. Se você for parar para analisar, quando o Daciolo falou de Ursal, sim, se você olhar a Constituição Federal no artigo do número 4º, no parágrafo único, você vai ver que está falando da Ursal ali. É a construção de uma sociedade latino-americana de nações. Isso aí foi o Temer, ele que colocou essa pauta. Então é um cenário que está construído para um futuro. Se você lembrar, em 2018, o Daciolo estava falando de nova ordem mundial. Para todos eles isso era uma grande loucura. Hoje, em pleno 2020, você vê o ministro Mandetta falando de nova ordem mundial, o ministro da Relações Exteriores falando de nova ordem mundial. Isso tudo está para acontecer, irmão. E as pessoas, na verdade, por não ter conhecimento disso, isso tudo fica assustador. Mas quando você traz algo novo para todos, isso dá um impacto inicialmente. Vou dar um exemplo. Bancada evangélica. Bancada evangélica no Congresso Nacional são os piores. De Deus não tem nada, meu amigo. Entendeu? De Deus não tem nada. Votam tudo contra o povo. Entendeu? Eles ficam enganando o povo. Infelizmente, a palavra de Deus, quando eu falo assim, Daciolo, tua religião, eu sou cristão, eu sou leitor da Bíblia, subidor de monte, e eu aprendi que o maior de todos os mandamentos hoje é amar a Deus acima de tudo e de todos, e o seu próximo como a ti mesmo. Eu quero pregar amor para o povo, eu quero poder mostrar o que eu quero para mim, eu tenho que passar para o próximo, não. Eles estão comercializando palavra. Simplesmente eles pegam a palavra de Deus para colocar dízimo e oferta nos seus bolsos. O povo está morrendo, o povo está sofrendo. Eles falam, temos que construir templos. O templo, varão, é teu corpo. Você é templo do Espírito Santo de Deus. Ele entra e faz morada. Você vê agora há pouco tempo que coisa vergonhosa. Eles estavam pedindo que tirasse a dívida que eles têm de mais de 1 bilhão por não ter pago contribuições. Eles têm que pagar. Tem que ser pago essas contribuições. Eles têm que pagar a contribuição. A igreja não é empresa. Eles estão transformando igrejas em empresas. Você vê, em momento de pandemia, os moradores de rua estão todos nas ruas. Qual foi a igreja grande, de grande proporção, que abriu a porta para cuidar do próximo? Boa. Quem foi que botou amor aí? A palavra de Deus é interessante, que em determinado momento vai falar que as pessoas vendiam tudo. Em Atos dos Apóstolos está isso. Colocavam aos pés dos discípulos e esses distribuíam tudo de acordo com a necessidade de cada um. E não tinha ninguém necessitado no meio do povo. Hoje não é assim, irmão. Hoje eles pegam o dinheiro e vão comprar fazenda, vão comprar iate, vão comprar mansões, entendeu? Eles estão corrompidos. Isso é verdade. Boa. Ó, nós temos muito o que falar ainda. Temos muito o que falar ainda. O papo tá muito bom aqui com o Cabo Daciolo. Tá falando verdades, viu? Ó, o seu olhar tá bem decepcionado, tá emocionado e depois a gente tem mais perguntas. E a gente vai querer saber a solução. Isso, a solução. Muito bem, meus amores, estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan para todo o Brasil. Muito obrigado pela sua audiência aqui pela Panflix, nas nossas plataformas. Hoje uma presença ilustre nesse programa. Estamos aqui batendo um papo bacana com o Cabo Daciolo. O Cabo Daciolo a gente ficou conhecendo nacionalmente nas últimas eleições. Ele teve muitos votos, teve mais de 1 milhão de votos. Ganhou de muita gente com o cenário nacional. Teve muitos votos. Ia sair candidato ao Rio de Janeiro, mas você sabe que tem um negócio do partido e tal. E ele já aparecia bem nas pesquisas, mas como o Brasil é desse jeito, ele o partido não indicou o nome dele para ser prefeito do Rio de Janeiro. Prefeito. Mas Deus sabe o que faz, ele vai para governador. Boa. Me fala uma coisa, Cabo. Então você acha que a principal mudança é a reforma política? Partindo desse princípio que a gente falou, você acha que os caciques, enquanto o sistema político for assim, os donos, vamos chamar de dono de partido, vão ser eles que vão sempre mandar?
Olha, esse é um dos caminhos. Na verdade, nós temos problema dentro do judiciário, dentro do legislativo e dentro do executivo. Isso é um problema da nação, crônico da nação. Então, é elite. Você vê aí o poder agora, o Paulo Guedes junto com o Bolsonaro está falando da reforma administrativa. É a pauta e é o tema. Eles mexem no servidor público de baixo escalão, mas não toca de grande escalão. O Paulo Guedes falando de uma reforma administrativa, querendo dar aumento salarial, falando que um ministro do Supremo Tribunal Federal ganha pouco. Ele deve estar brincando. Ele está brincando com falar uma coisa dessa. Entendeu? Ele está mexendo nos agentes, está mexendo no grupo aqui inferior aos professores, mas não mete na elite, no político, o salário do político. Política, meu irmão, um parlamentar, isso não é profissão, isso é vocação. Eles têm que ter emprego, e aí eles vão lá por vocação fazer algo verdadeiro para o povo. Ele não tinha que nem receber. Esse é o meu entendimento. Entendeu? Mas, infelizmente, no Brasil não funciona assim. Entendeu? Então, tem que diminuir o número de parlamentares. Por que você precisa de 513 parlamentares? Por que precisa disso tudo dentro da nação? Isso aí é uma grande... É um desvio monstruoso de dinheiro para dentro da nação. Entendeu? É triste. Você olha dentro do Congresso Nacional, eu fiquei lá 4 anos e eu não quis mais ser deputado federal. Eu não quis vir mais candidato à reeleição, porque aquilo ali é tudo uma grande mentira, não. É tudo contra o povo ali. O que se vota ali são emendas parlamentares. Você, ou melhor, é o executivo executando e legislando lá dentro. Entendeu? São medidas provisórias. É o tempo todo isso. E tudo contra o povo. Tudo contra o povo. E isso é muito triste. Por isso eu optei por elas majoritárias. Eu acredito que com a cadeira majoritária você pode trazer uma grande transformação, uma grande solução. Então a reforma política é importante, a tributária é importante, a administrativa é importante, desde que seja feita da forma correta. Pegar um ministro da Economia e falar que o salário de um ministro do Supremo Tribunal Federal é pouco, ele só pode estar brincando, querendo criar mais impostos. A solução não é criação de mais impostos. Ele quer voltar agora com o CPMF. Pô, tá repreendido, meu irmão. Tem que diminuir. Chega de imposto para a nação, chega de imposto para todos. O exemplo aqui no Rio de Janeiro, eu vou dar um exemplo aqui no Rio de Janeiro, que foi até algo de grande polêmica agora há pouco tempo aqui com a linha amarela. A linha amarela, e tanto a linha amarela quanto a transolímpica, é inconstitucional. É inconstitucional. Você não pode cobrar pedágio interbairros. Os pedágios eles podem ser cobrados intermunicipais e interestaduais. Não existe pedágio interbairros. Se vocês conhecessem aqui o Rio de Janeiro, talvez alguns dos senhores conheçam, eu tenho aqui a Avenida das Américas. Eu moro aqui no Recreio de Bandeirante. A Avenida das Américas, ela corta do Recreio, vai até a Barra da Tijuca. É como se eu colocasse um pedágio no meio dela. Não pode, pô. Isso é inconstitucional, isso aí não era nem tema. Aqui teve uma briga judicial para tirar agora o pedágio da linha amarela, mas não foi para tirar o pedágio. Ele quis tirar da concessão que estava sendo dada aí à Lanza e passar para a prefeitura. Não pode ser cobrado ali. E como que faz? Você não cobra. Aquilo ali tu tem que punir quem tem que pegar esse dinheiro todo que foi retirado do povo, tanto da Transolímpica quanto da linha amarela. Isso é inconstitucional. Ou então rasga a Constituição. É só parar e analisar. Pedágio é interbairro e intermunicipal, ou melhor, intermunicipal e interestadual. Interbairro não existe. E indo ao encontro da última pergunta do Emílio, eu estava lá no primeiro debate da Band de 2018, eu estava lá e lembro muito bem, a primeira vez que o Brasil, grande parte do Brasil teve contato com você, eu lembro que o Bolsonaro, o então candidato Bolsonaro, selecionou você na primeira pergunta fez uma pergunta sobre a distribuição de cargos para o Centrão e você levantou para você cortar no Alckmin. E o Alckmin ali como o bode expiatório, completamente vendido ao Centrão, tinha feito a coligação imensa. E agora você vê ele fazendo exatamente o que ele professava contra. O que você acha do governo dele no momento e desse último desdobramento dele estar agachado aí para o Centrão? Que isso, eu vou dizer que eles são, eu volto a dizer, são amiguinhos, meu irmão. São amigos. São todos amigos ali. Quando sai do debate, quando se tira as câmeras, tá todo mundo tomando cafezinho junto e rindo, irmão. É só você olhar, olha as posturas. Pega o Bolsonaro antes, você vai ver que o Bolsonaro sempre foi contra a reforma da Previdência. A Previdência sempre foi superafitária. Isso aí foi para escravizar ainda mais o povo. Você visualiza que ele sempre foi contra a privatização, por exemplo, da Casa da Moeda. Já fala da privatização da Casa da Moeda. Do Tesouro também da Eletrobras. Sempre foi contra. Agora está falando, já posicionando favorável. Infelizmente, meu irmão, quando eles já sentam, eles não mudaram
depois que sentou, não. Eles já estavam ali juntos, já caminhavam juntos, já conversavam juntos. O Centrão está do lado dele hoje, não é novidade. Ele sempre esteve junto e próximo de todos do Centrão. Então, infelizmente, o povo que fica sendo enganado. Por isso que eu falo, esse papo de esquerda e direita é tudo mentira. Se você for olhar agora o cenário, o número de desemprego só está aumentando. Mas o número de desemprego não é consequência só da pandemia, porque já estava assim desde o governo até do Lula. Lá atrás, isso tudo já estava acontecendo. Então, isso não é de agora. Isso aí é uma política de vamos escravizar o nosso povo. Infelizmente, nós não temos uma política de nação. Nós ainda somos colônia, nós não somos ainda independentes. Ô, Cabo, mas como que você consegue implantar tudo isso que você acredita se não tem... eu também acho que esse lance de se aliar, depois de falar eu não vou me juntar ao Centrão, depois juntar, é porque ele viu que não dá pra jogar o jogo. Você teve dentro lá como deputado, sabe como que é o jogo, é jogado. Você, como presidente, como faria se não tem esse jogo, não tem esse... vamos chamar de toma lá da cá, vai. Esse lance aí de se juntar a peças-chaves para conseguir governabilidade. É isso. Como que faria? Então, sejam transparentes, meu irmão. Eu vou te mostrar como. Certo. Há pouco tempo, o Mandela faleceu. Sim. Mandela faleceu e entrou num avião no Brasil, indo para a África. Entrou Sarney, Collor, Lula, Dilma e Fernando Henrique. Todo mundo rindo, brincando. Eu pergunto, esses homens são inimigos? É tudo amigo, meu irmão. O que eles têm que fazer para solucionar? Uma vez Bolsonaro sentou na cadeira de presidência da República, chama todo mundo, chama Lula, chama todos. Parem de ficar conversando só em quatro paredes e tomando cafezinho eles rindo e tragam junto uma solução para a nação, para a libertação da nação. Para deixarmos de sermos colônia e transformar uma nação. O dinheiro da nação tem que ficar dentro da nação, tem que ser investido em educação, em infraestrutura, tem que derrubar, tem que ser revogada a pauta do teto, tem que ser derrubado. Isso parou o país durante 20 anos, com isso nós estamos entrando num cenário de caos. Você pega um momento agora, pandemia, quantos e quantos, além de desemprego disso tudo, mas se você for olhar antes da pandemia, em março, o dólar já estava em R$5. Então, a consequência disso não foi a pandemia. Já é uma má gestão já acontecendo já propositalmente. Por quê, Daciolo? Porque o dinheiro da nação não fica na nação, Varão. Aproveitando essa pauta, Daciolo, primeiro eu queria falar para você está com um olhar aí decepcionado, triste. A gente gosta do seu entusiasmo. É um cara aí que é muito carismático. Então... Tem solução, tá? Eu quero deixar muito claro que tem solução. É aí que eu quero saber a solução. Porque teve um vídeo que viralizou na internet recente falando que você já tinha avisado da pandemia, né? Foi. Você, falou da Rússia, falou da China. Então, primeiro, você já tinha avisado. E segundo, se você tivesse a caneta, fosse o nosso presidente, o que você faria nesse momento que é tão trágico para a nação? De cara, você verdadeiramente tem que tratar o próximo da maneira que você gostaria de ser tratado. Então, de cara, para você mudar uma nação, você vai dar educação a esse povo. Eu vou dar um exemplo para você agora aqui. Eu acredito em ressocialização. Eu acredito verdadeiramente que uma pessoa que cometeu erros, ela pode ser transformada com cursos técnicos, cursos profissionalizantes, com educação. Vou dar um exemplo que nós falamos agora há pouco sobre o sistema penitenciário brasileiro, que nós temos mais de 800 mil presos. Na verdade, nós temos ali masmorras medievais. Nós temos na nossa Constituição, você vai ver ali no artigo 5º da Constituição, vai falar que nós somos contra a tortura, sendo que nós temos tortura. Fala que nós somos contra a pena de morte. Nós temos a pena de morte. Ou vamos botar o que é na verdade, ou então, meu irmãozão, vamos analisar a Constituição, vamos cumprir a Constituição. Quando você pega o artigo 6º da Constituição, você vai falar dos direitos sociais. O povo tem direito à moradia, ao lazer, ao esporte, ao trabalho. E cadê, meu irmão? E cadê isso tudo? Chega em momento político, eles prometem tudo, eles colocam tudo. É sempre a mesma pauta. A pauta são a mesma. Eles são os mesmos de sempre, prometendo as mesmas coisas. O que está por trás disso tudo? Tem um grupo de empresários que os bancam. Banca eles, mas depois quer o dinheiro de volta. Depois eles querem esse dinheiro de volta. Então, quando eu estou falando de ressocialização, eu estou falando, por exemplo, eu quero aproveitar aqui até agradecer o governador do Rio, o que foi afastado, o Wilson, quero agradecer o governador Dória, quero agradecer o próprio Bolsonaro e agradecer o governador lá de Curitiba, o Ratinho. Por quê? Porque eu fui lá conversar com eles, olha o que eu fui falar com eles. Abriu o shopping, abriu os parques, tá certo? Você entra num ônibus aqui no BRT, a multidão tá uma em cima da outra, você pega um voo, o voo tá tudo lotado. Eu pergunto, por que um filho, uma criança
que tem um pai que pode ter cometido um delito e está presa, por que há 6 meses, ou melhor, 8 meses, essa criança não pode visitar o pai? Por que uma mãe que tem um filho que está preso, por que ela não pode ir lá visitar o filho há mais de 8 meses? Por que não? O processo de ressocialização, ele inicia com a proximidade da família. O preso tem família. Se esse cidadão ele cometeu um crime, ele vai pagar pelo crime. Só que nós temos que averiguar e ter conhecimento que 70% dos presos na nação brasileira não tem o seu julgamento transitado e julgado. Há pouco tempo aqui no Rio de Janeiro, pegaram aqui um garotinho, um jovem de pele escura, um negro, e prenderam o garoto. Esse garoto simplesmente pegaram na rua e botaram esse garoto preso. Só foi liberto, meu irmão, porque ele era um músico, o grupo de música dele foi lá para frente do presídio e começaram a tocar e provaram que o garoto não tinha nada a ver com isso. Então, quantas e quantas pessoas hoje no Brasil estão presas de forma irregular? E os verdadeiros bandidos que deveriam estar presos estão soltos. Eles fazem delações premiadas, pegam aí, devolvem nem 1/3 do que eles roubaram e estão soltos, meu irmão. Estão fazendo cumprido prisões aí domiciliar. E aí um monte de pessoas que pegou um pão para se alimentar, está lá, jogado lá, preso. Então o sistema carcerário do Brasil já começa o grande erro da nação, porque se você não acredita na ressocialização dessas pessoas, até porque isso tudo não é de agora, isso tudo veio da escravidão. Se você olhar lá na escravidão do Brasil, você vai visualizar que os europeus, os brancos chegaram aqui, todos ganharam terras. Os negros vieram para cá, ficaram de escravos, e quando foi dada a liberdade desses negros, não foi liberdade, meu irmão. Jogaram todos para a rua. Hoje tu anda no Rio de Janeiro, tudo que nós temos é consequência desse ato de 1888. Exatamente. Então, ou você vai mudar isso aqui agora, tratando o próximo com amor. Eu vou dar um exemplo, eu vou fazer uma comparação aqui, bem bruta para todos, tá? Olha essa comparação que eu vou fazer para vocês entenderem. Eu vou pegar Crivella, vou pegar o Eduardo Paes e vou pegar um outro senhor que eu já vou dar um nome para ele aqui, tá bom? E vocês julguem quem é o pior dos criminosos aí. O Eduardo Paes e o Crivella, eu falei aqui para vocês que em 2008 eles estavam juntos. A negociação deles estarem juntos, dentro de uma delação premiada do Sérgio Cabral, foi que o Crivella ele recebeu $1,5 milhão para poder apoiar o Eduardo Paes. Essa foi a jogada. E ele pegou, e ele vinha o tempo todo na campanha dele, martelando contra, dizendo que o Paes ele protegia a política do homossexualismo, das drogas, mas no final ele pegou a igreja toda e abraçou e ficou beijando o Eduardo Paes. E aí eu pergunto, quem são os piores? Esses homens que tiram 1 bilhão, por exemplo, aqui há pouco tempo aqui da saúde, que está matando milhares e milhares e milhares, ou um Márcio Santos Nepomuceno? Quem seria Márcio Santos Nepomuceno? Esse garoto, esse Márcio Santos Nepomuceno, ele é conhecido nacionalmente como Marcinho VP. Esse garoto está num presídio federal há mais de 14 anos. Ele é preso ainda com 20 anos, esse jovem. Ele foi preso com 20 anos. Eu julgo esse jovem mais tranquilo do que os outros dois. E de que muitos outros políticos que estão matando milhares e milhares da nossa nação. Entendeu? Se você for analisar, você vai ver que é isso que eu estou falando. E então, por que esse jovem está preso, por exemplo, no Presídio Federal até hoje? Eu vou dizer o porquê que esse jovem está preso. Primeiro, o Presídio Federal ele vem em cima de uma regulamentação que é o RDD, é o Regulamento Disciplinar Diferenciado. Você prende a pessoa ali por 360 dias, prorrogável por mais 360 dias. Esse jovem está preso há mais de 10 anos lá. Tá? Você fica 22 horas dentro de um retângulo de 2x4, 2 horas de banho de sol, o jovem que está ali, que deveria ser para ressocialização, ele fica sendo dopado ali. Ele é dopado o tempo todo. O índice de suicídio que está tendo desses presídios é exorbitante. Eu, Cabo Daciolo, acredito na ressocialização desse jovem. Não só dele, como de muitos outros. É isso que eu acredito. É nisso que eu ganho de transformação. O bandido é esses que estão tirando bilhões da saúde, tiram bilhões da educação, tiram bilhões que eles querem isso, eles querem a favela, eles querem a falta de estrutura, eles querem o povo sem conhecimento para eles continuarem roubando. Essa que é a transformação. Esses aqui que eu quero pegar. Eu vou transformar a nação quando eu fizer justiça na nação, quando eu tratar o próximo da maneira que eu gostaria de ser tratado, com amor. Eu tenho entendimento que essa batalha toda está no plano espiritual. É contra principados e potestades.
Tudo que eu falo, meu irmão, não tem nada a ver com religião. Eu acredito que do meu lado, por onde eu ando, Miguel está do meu lado, Gabriel está do meu lado e Jesus está do meu lado. Talvez você pergunta, Daciolo, quem é Miguel e quem é Gabriel? Estou falando de anjo. Eu estou aqui de passagem por esse mundo. Eu não temo eles, eu não temo a morte, até porque eu não acredito em morte, eu acredito em vida eterna. Entendeu, meu irmão? Então, nessa pequena jornada terrena minha, que de todos nós ela é de 70 a 80 anos, depois é fadiga e cansaço, eu quero passar e pregando amor, meu irmão. Eu quero poder passar e ter o conhecimento, que todos tenham conhecimento, que eu não trouxe nada para esse mundo e eu não vou levar nada desse mundo. Nós só estamos de passagem. O que eu posso levar aqui é poder ter plantado algo que é o amor, que é a transformação, que é o momento do avivamento. Eu acredito nesse grande avivamento. Tem coisas que nós precisamos falar que o povo não está pronto para ouvir. Existe um cenário, vocês vão ter conhecimento disso. Todos que estão ouvindo agora essa mensagem, eu só vou falar um pouquinho, para não escandalizar e você achar que é loucura. Procure saber sobre as pedras da Geórgia. Vão lá pesquisar e vocês vão ver que vai ter uma redução populacional muito grande no mundo, provocada por uma elite global que quer matar, roubar e destruir e se perpetuar no poder eternamente. Só quem para isso é o Espírito Santo de Deus. O homem faz plano, mas a última palavra é do Senhor Jesus Cristo. Bacana. Eu acredito que o grande avivamento do mundo vai sair do Brasil. Por quê, Daciolo? Porque aqui eu tenho todas as raças. O Brasil, ele tem todas as raças. Você vai ver o povo europeu, você vai ver o morador do Canadá, dos Estados Unidos, você vai na Ásia, todos estão aqui, se juntaram, o africano, o índio, e fizeram um único povo. E esse aí é tudo. Isso é tudo. Isso é o amor. O amor é transformador. Esse avivamento sai do Brasil. Eu creio. Eu creio que a nação brasileira, se tudo que a riqueza da nação brasileira... Por que o Bolsonaro nunca mais falou do nióbio? O nióbio é mais precioso do que o ouro. Eles levam tudo para fora, irmão. O dia que isso tudo ficar aqui, para dentro do Brasil, eu falo que nós vamos ser a potência número 1 do mundo. Eles querem que a gente continue sendo a colônia. Cabo, obrigado, viu, Cabo? Pô, foi legal o papo. Cabo Daciolo esteve aqui com a gente. Ó, o Instagram do Um abraço pra você, Cabo. Crivella mandando um abraço. Com a paz do Senhor. Pegue leve comigo. Esse é o Illuminati. O Cabo da... lembrar todos aqui, desculpa, esse é maçom. Só para lembrar aqui que aqui no Rio de Janeiro, após eles terem proibido a minha vinda como prefeito, eu estou dando apoio aqui à Glória Heloísa. Glória Heloísa. É uma mulher de Deus, simples, que tem verdade, que está aí e que vem para transformar. Eu creio nisso. É isso aí, Cabo. Tem muita coisa tem que acontecer para melhorar. No Instagram... Mas tem como mudar. É isso aí. @Cabo Daciolo. O papo foi muito bacana. O Brasil inteiro tá vendo a gente. Conhecer um pouquinho mais aí das suas ideias. Foi legal o papo. Muito obrigado, Cabo. E apareça sempre. Só dizer a você aí, como representante de todos e a todos que estão ouvindo aí essa mensagem, que eu amo vocês, meu irmão. Tá? Um beijão para vocês, tá? Glória a Deus. Glória. Amém. Valeu, Cabo. Um abraço.